dia a todos, que nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine e que a espiritualidade maior nos inspire, facilitando o nosso entendimento da lição nesta manhã, nos inspirando para que as nossas reflexões possam ser iluminadas e construtivas para as nossas almas. Iniciando o estudo do capítulo número 15, que traz como título Fracasso, nós vamos fazer a primeira parte de duas que foram divididas o capítulo. Para a gente poder recordar, nós vamos voltar um pouquinho no 14, para a gente poder perceber que da primeira vez que Herculano encontrou com Alexandre, pedindo a ele o auxílio no processo de Segismundo, ele disse que teria grande prazer em contribuir, justamente porque ele tinha dívida para com o grupo. E nesse finalzinho de capítulo 14, ele participa na véspera do nascimento de Segismundo, justamente para fazer a cooperação final, né, mostrando que realmente ele estava empenhado em retribuir aos favores que ele havia recebido desse grupo de amigos dele da derradeira existência. Finalizando assim o capítulo, André Luiz disse que estava assombrado, assustado, né, diante de tanto recurso, de tanto amparo da espiritualidade superior, certo? E a gente percebe que eles chegaram na véspera e no dia seguinte foi que Segismundo trabalhou. E André Luiz disse que foi um trabalho assim muito grandioso, muito esforço, muito trabalho durante esse último dia para concluir esse trabalho. E Alexandre diz que estava terminado o processo da reencarnação inicial. Porque a reencarnação realmente só completaria quando o corpo de Segismundo fizesse 7 anos. Ou seja, durante 7 anos o espírito teria um instrumento do corpo físico incompleto. Muitas coisas estariam por fazer e ele só realmente assumiria a existência realmente aos 7 anos de idade. André Luiz então fez uma prece enternecido, emocionado, agradecendo ao grande cabedal de esclarecimento e de conhecimento que ele havia recebido, dando a ele uma nova noção, uma nova visão de o quanto era valoroso o tesouro divino, ele coloca, que representava o corpo físico para nós na Terra, devido que ele é importante para nossas experiências, para a nossa evolução na Terra. Iniciando o capítulo 15, ele diz que Alexandre, quando percebeu o envolvimento dele, né, o esforço, a dedicação ao caso da reencarnação de Segismundo, Alexandre, que é um espírito sempre muito gentil, muito educado, aproximou-se de Apuleio, né, que era o diretor dos construtores, e falou para ele de maneira muito educada como era a natureza de Alexandre. Olha, eu te agradeço bastante a atenção e o carinho que você se dedicou ao André nesses últimos dias. André vai ser eternamente grato a você pela dedicação, pelo carinho que você dedicou esses dias a ele. Apuleio sorriu, né? Provavelmente surpreso, porque na realidade aquela atitude que ele teve para com André Luiz era uma atitude natural. E falou então para André Luiz algumas palavras de encorajamento e eles continuaram a conversa. André disse que quando Apuleio estava pronto a realmente partir, a sair do estabelecimento, né, encerrando assim o caso de Segismundo, Alexandre se dirigiu novamente a Apuleio, dizendo a ele que o André, né, necessitava consolidar, ou seja, completar os ensinamentos que ele tinha recebido, né? E aí Alexandre esclarece a Apuleio que
André Luiz havia acompanhado um caso normal, né, de reencarnação, onde um esposo, Adelino, né, cedeu, né, nós vemos durante nosso estudo, que Adelino conseguiu movimentar forças interiores e perdoar Segismundo de um assassinato sofrido na existência anterior, favorecendo assim um clima de serenidade que era imprescindível, né, para que todos pudessem ter sucesso nessa existência, nessa empreitada que eles estavam executando. Ele havia visto, né, um coração materno, Raquel no caso, sensível e devotado, né? E toda aquela existência permaneceu em estudo dentro de uma câmara conjugal defendida pelo poder sagrado da prece. Né? A gente viu que a Raquel realmente tinha o hábito de fazer a oração. Lá no início a gente viu da oração dela junto a Joãozinho, quanto que a oração dela era elevada, o quanto que ela havia investido na educação dos filhos, ensinando a ela a oração, ensinando a elas essa atitude defensiva que todos nós devemos aprender. Com isso, ela havia angariado uma grande proteção para a vida dela e para o processo reencarnatório em si. Aí Alexandre disse para ele, mas entretanto, existem muitas reencarnações por aí, né, que não são iguais, onde nós nos defrontamos com o obstáculo de toda a espécie. Se André conseguisse ver um fato desse daí, ele ficaria habilitado, né? Ele realmente compreenderia e conheceria a extensão de como é complexo o esforço que os espíritos superiores empreendem no auxílio a espíritos imprevidentes, que menosprezam a responsabilidade moral e fogem, né, dos compromissos assumidos no mundo espiritual. E aí André Luiz diz que ele fixou de uma maneira muito carinhosa e fraterna Apuleio e fez um pedido a Apuleio. Você não terá um caso semelhante a este nos trabalhos que você está fazendo atualmente? Apuleio pensou um pouquinho, olhou para ele e falou, tenho sim, tenho o caso Volpini. Como André Luiz não sabia o que era Volpini, nem Alexandre sabia o que era Volpini, ele começou a explicar que logo depois que ele tinha assumido o compromisso com as obrigações dentro da reencarnação de Segismundo, foi cedido a ele outros casos, e foi confiado a ele um caso que é esse caso Volpini, né? E que eles, né, ele como diretor e os outros trabalhadores construtores estavam movimentando muitas forças de assistência a esse caso chamado Volpini, para evitar o fracasso no trabalho. Porque a gente leu também nas lições anteriores que o mundo espiritual trabalha com muito afinco para evitar o fracasso de existências, né, de um nascimento. Por que eles trabalham com afinco? Porque eles têm a verdadeira noção do que representa uma reencarnação. Para que aconteça uma reencarnação como a que nós estamos tendo atualmente na Terra, é preciso reunir um grupo de espíritos que esteja engajado no mesmo projeto, né? É preciso buscar, às vezes, espíritos endurecidos dentro de um plano espiritual inferior. É preciso buscar autorização de espíritos elevados, como mãe, pai, irmãos, amigos, que estejam em planos superiores para poder auxiliar. E até você conseguir organizar todo esse grupo, demora, às vezes, séculos, para você conseguir organizar um projeto desse daí. Então, é muito importante que seja empenhado um esforço grande a fim de evitar esse fracasso, e que se houver fracasso, que não seja do mundo espiritual superior, não é verdade? E assim, apesar desse esforço que o Apuleio e os construtores estavam fazendo, os auxiliares dos construtores estavam fazendo,
Apuleio disse assim que diante da experiência que ele tinha, ele percebia que praticamente era impraticável aquele socorro, né? Que não ia dar certo, que aquilo ali ia acabar dando errado, né? E aí o Alexandre olhou para ele espantado e falou: então você quer dizer que a futura mãe, né, não correspondeu às expectativas do nosso plano? Ou seja, a mãe atual, ela tinha assumido compromissos no mundo espiritual e agora ela estava fugindo àqueles compromissos que ela havia assumido no mundo espiritual, não estava conseguindo realmente, na recapitulação da existência passada, ela estava recapitulando coisas erradas, ela não estava conseguindo assumir os compromissos que ela vinha assumindo. E para poder orientar, ele Apuleio orienta ao André Luiz e ali ao Alexandre naquela hora, que enquanto o equilíbrio, né, o desequilíbrio na realidade, enquanto o desequilíbrio ele está na esfera do pai, ou seja, que o pai é uma pessoa desequilibrada, uma pessoa viciada, ou que existam espíritos inferiores, malignos, que tenham projetos de vinganças ou projetos perturbadores dentro do grupo familiar, sempre existe muitos recursos a se fazer, né, através da inspiração, através da orientação da mãe. Mas quando, né, o desequilíbrio é no campo materno, é a mãe que é a desequilibrada, certo? É muito difícil estabelecer uma posição eficiente, ou seja, a coisa dá certo, né? Porque você faz, né, com a mão e desmancha com o pé, né? Você faz as coisas corretas e a própria pessoa desequilibra, e ela é a portadora da gravidez, né? Mas é muito orientador e muito interessante o tratamento que Apuleio vai dar a essa nossa irmã chamada Cesarina, né? O tratamento é extremamente carinhoso, amoroso. Isso dá para a gente notar que Apuleio colocou à frente dessa nossa irmã a compaixão, a piedade diante da escolha infeliz que ela fez. Isso fez com que ele se dedicasse com amor, com carinho, com empenho a esse caso, sem achar que ele estava perdendo tempo. Apesar de saber que não ia dar certo, ele estava fazendo todo o esforço possível. E aí ele se dirige a ela, olha a forma como ele se dirige a ela. Ele diz assim: a pobre criatura, por 2 vezes sucessivas, provocou o aborto inconsciente, por excesso de leviandade, né? Ou seja, já fazia 2 vezes que ele estava tentando, né? As 2 vezes anteriores ele já houve um fracasso por leviandade dela. Os excessos que ela cometeu acabou provocando um aborto. E aí ele continua que atualmente ela será vítima das próprias irreflexões pela 3ª vez. Ou seja, agora ela faliria novamente, ter falência novamente no projeto pela 3ª vez, né? E aí ele coloca ela como vítima, né? Ele fala assim, ó, será vítima das próprias irreflexões, segundo parece. Apesar de ele estar oferecendo todos os recursos que eles poderiam fazer. Olha o carinho que ele tem com ela. A infeliz deixou-se empolgar pela ideia de gozar a vida. Olha, veja a postura íntima dessa irmã. Ela teve uma postura íntima que ela deveria aproveitar a vida, né? Mas aproveitar a vida, segundo as remanescências que ela fez interior, seria realmente dar evasão aos vícios, às tendências inferiores que ela tinha dentro da alma dela. Quando ela se posicionou dessa maneira intimamente, ela acabou emanando, atraindo para junto de si entidades da pior espécie.
E essas entidades, né, para poder colocar os planos que esses espíritos inferiores tinham em mente para com ela, a primeira coisa que eles fizeram foi separar ela do marido. Um espírito moralmente superior que reencarnou com ela justamente para auxiliar ela para sair desse processo de inferioridade em que ela existia. Né? Devido à ansiosidade que esses espíritos inferiores tinham de levar ela para uma esfera de emoções baixas, de emoções inferiores, né? É interessante nós prestarmos atenção o quanto a nossa postura íntima é importante diante daquilo que nos acontece durante a vida. André Luiz diz que Alexandre, só escutava. Alexandre, estava quietinho, né? E por causa do silêncio de André Luiz e de Alexandre, Apuleio voltou a conversar. Que aquele projeto de reencarnação, ele atingiu o 7º mês de gestação daquela nova forma física, né? Mas que aquela próxima noite ela seria decisiva, né? Porque o Apuleio já havia recebido o apelo, ou seja, os espíritos que tinham ficado lá já tinham pedido socorro para ele. Porque ela tinha, a mãe, a Cesarina no caso, ela estava projetando uma saída à noite, uma noitada, uma orgia na noite, e aquele projeto dela iria colocar fim ao projeto reencarnatório, pelos excessos e pelas leviandades que ela ia cometer, né? Esses servidores ativos que estavam atentos lá, acompanhando, já tinha falado para o Apuleio, olha, hoje ela vai estar aí. E aí Apuleio pediu para que eles fizessem tudo que fosse possível para evitar que ela saísse. E que ele iria lá também para tentar ajudar. E aí ele coloca, não creio que sejamos por ela obedecidos. Então, por que os espíritos não seriam por ela obedecidos? É um problema de sintonia, né? A postura íntima da Cesarina era uma postura de uma pessoa que queria gozar a vida, né? Que o gozar a vida para ela seria da evasão aos seus vícios e às suas tendências. Os espíritos superiores orientavam ela justamente ao contrário, para ela não fazer isso, né? Para ela elevar o padrão, para ela se cuidar para fazer. Mas só que as entidades malignas inferiores sugeriam a ela justamente aquilo que ela queria fazer, por causa da postura íntima que ela colocou. Qual que era mais fácil ouvir? Né? Então, por causa de problema de sintonia, ela acabava aderindo aos seus gostos, aos seus vícios, aquilo que ela achava correto ela fazer para ela poder aproveitar a vida dela, né? Provavelmente ela deveria ter na mente que a vida é curta e que ela precisava aproveitar, e essa era a mentalidade dela e era a forma como ela sintonizava com o plano espiritual. E aí o Apuleio diz que o corpo espiritual de Volpini estava muito enfraquecido, muito debilitado, né? E olha o carinho com que ele se dirige novamente à nossa irmã Cesarina. A pobrezinha, se a pobrezinha não despertar para o dever, abrirá hoje uma terceira falência. Aí ele olhou para André Luiz, porque o projeto, ele corria risco, tinha um risco muito grande, né? O risco justamente de desequilíbrio. André Luiz poderia não se posicionar da forma como o Apuleio estava se posicionando, com compaixão, com piedade para com ela, e acabar movimentando forças que acabavam desequilibrando ele. Então aí ele fala, olha, se André puder vir conosco, ele dar-nos-á muito prazer, né? Então, na realidade, a gente vê aqui que, além de tudo, André Luiz teria que escolher um posicionamento íntimo no sentido também de auxiliar, porque André Luiz ele não ia só como observador, né? Ele fez um curso lá, preparatório no Ministério do Auxílio, e ele ia também para auxiliar esses projetos.
Alexandre, que parecia muito sério, né? Alexandre estava extremamente sério ali naquele momento. Ele dava a ideia de que ele não desejava comentar nada. Ele não queria fazer nenhum comentário de julgamento, de crítica em relação à companheira que estava em erro, né? A Cesarina. Alexandre simplesmente falou: não, André irá com você. Porque às vezes, para a gente preservar convenientemente a saúde, é preciso conhecer a enfermidade. E para cultivarmos o bem, é necessário não ignorar a existência do mal, mostrando que nós precisamos vivenciar certas coisas. Às vezes a gente fala: eu não vou lá porque eu não gosto de ver isso, eu não vou lá porque eu não gosto de fazer isso, daí isso movimenta emoções inferiores da gente. Isso não é assim, né? A gente precisa ir ajudar, correr o risco da queda, mas se manter firme. A gente tem orientação suficientemente para isso, né? E aí André Luiz disse que, com efeito dessa conversa, na noite seguinte, lá foi ele junto com Apoleio e mais 2 espíritos. Ele chegou numa casa confortável e de aparência distinta, né? Não era uma casa luxuosa. Ele disse que chegou na casa, eram 5 para as 8 da noite, né? E assim, acompanhando a Apoleio, eles entraram dentro da casa, e dentro da casa a primeira coisa que ele observou eram 3 entidades, 3 espíritos de uma aparência horrenda, muito feio, de aparência sinistra, né? E eles entraram, aqueles espíritos não observaram, eles não prestaram atenção, não conseguiram enxergar eles, né? Em virtude do baixo padrão vibratório, né? Que eles estavam, eles não perceberam a presença dele. Ou seja, esses espíritos, por causa do gosto, dos planos que eles tinham da vida, o foco que eles tinham na vida, esses espíritos inferiores, eles só enxergavam aquilo que demandava o plano de inferioridade material em que eles ainda viviam, apesar de ser um espírito desencarnado, né? André Luiz disse que eles conversavam entre si, mas que a conversa era extremamente baixa, né? Tanto é que André Luiz disse assim que aquela conversa não cabia relacionar no livro, né? Talvez pelo nosso nível de nossos interesses, pelo nível dos nossos interesses, a conversação poderia ser até atrativa, né? Mas também muito desequilibrante, né? Por isso que André Luiz achou por bem nos preservar dessa conversa, evitando colocar ela. Mas ele disse que a certa altura da conversa daqueles 3 espíritos, eles entraram no assunto que vai nos interessar, que é justamente a reencarnação de Volpini, né? Aí ele pegou e aí eles começaram a se referir à reencarnação. Um espírito deles, eles eram em 3, tinha um que era um espírito que parecia que ser o líder, justamente por ser o mais, tinha a aparência de mais perverso, parecia o mais perverso, porque isso daí nem sempre é verdade. Às vezes a gente acha que o nível de perversidade de um é maior, mas às vezes é somente a lucidez da inteligência intelectual do espírito que faz isso. E aí ele falou assim, esse espírito que parecia mais cruel, falou: não sei por que cargas d'água, porque a arte infernal vem resistindo o intruso. Vamos despejá-lo na primeira oportunidade. Como ele fez essa pergunta, o outro espírito inferior foi socorrer ele e dar uma informação para ele. Falou: quando isso ocorre, é porque há mãos de anjo trabalhando por trás, né? Deu a informação para ele. Mas esse espírito, ele teve uma reação rápida. Ele disse: que vão para o inferno, né? Veremos quem pode mais. E aí ele dá uma informação de como estava o caso. Ele fala para o outro espírito: Cesarina já nos pertence 90%. Olha bem, ele tinha até feito um gráfico e sabia o quanto que eles tinham de poder sobre Cesarina. Dos 100% da vida dela, 90% já pertencia a eles. Atende perfeitamente os nossos propósitos, ou seja, os propósitos deles de vida e o propósito de Cesarina eram exatamente igual. Um pensava igual ao outro. Tudo que eles pediam, ela atendia porque fazia parte do gosto dela, né? Aí ele fala: por que um filho intrujão em nossos planos? Precisamos combater isso até o fim.
Aí o outro espírito que estava em silêncio até então, dos 3 espíritos perversos, ele falou assim, ó, no entanto, há mais de 6 meses estamos trabalhando em vão por alijá-lo. A gente vê que aqui esse espírito já estava meio cansado do processo, né? Eles estavam há 6 meses trabalhando e a coisa estava desanimando. E o outro então vem com uma técnica para reanimar ele, né? Falando assim, mas temos conseguido muito. Não creio que ele possa aguentar por mais tempo. Talvez hoje façamos o resto. Um filho viria roubar-nos talvez a boa companheira com quem contamos agora. Todas as atenções dela convergeria para ele, e o nosso prejuízo seria enorme. Olha só a técnica de motivação que esse espírito perverso utiliza sobre o outro espírito que não tinha tanta perversidade quanto ele. Mas se existem mãos de anjo trabalhando, nós temos mãos de demônio para agir também. Já vencemos 2 vezes, por que não vencer agora igualmente? Isso mostra o tempo que esses espíritos já estavam assediando ela. Os 2 abortos anteriores foi provocado com o auxílio desses nossos irmãos, né? A gente vê que há muito tempo ele estava influenciando. Aí o outro espírito falou assim para ele, ó, se o filho vier, certamente virá o esposo de regresso. Não poderemos conservá-lo à distância por mais tempo, caso isso se verifique. O espírito mais perverso deu aquela arrepiada e disse, isto nunca, né? Isso nunca. A gente vê toda a trama, como que as coisas são feitas, né? O estímulo, o fortalecimento que esses espíritos, as técnicas que esses espíritos perversos utilizam, objetivando, mostrando para o outro o objetivo que eles provocam. Você vê, quer ver, eles queriam justamente evitar o instinto materno brotasse em Cesarina, né? Porque o instinto materno é uma coisa da natureza da mulher, né? Nascendo o filho, aquele instinto iria brotar de uma maneira natural, né? O filho nascendo, o pai iria voltar. Sendo maduro moralmente, ele logicamente iria empreender toda a influência moral sobre ele. Eles iriam perder espaço dentro da mente de Cesarina, não conseguindo fazer essa influenciação. André Luiz, nesse momento, ele traçou um comparativo entre a Câmara de Trabalho, de Serviço de Raquel, onde aconteceu a reencarnação de Segismundo, e aquele lugar onde eles estavam, né? A Câmara, ali onde conjugal, a Câmara de Serviço de Volpini, estava completamente desguarnecida de defesa magnética. Entrava e saía quem queria, não tinha defesa magnética ali. Não tinha visitas, por exemplo, de espíritos superiores, era só espíritos inferiores que estavam ali. Aí o Apuleio olhou para ele e falou, você está observando, né? Você viu que nem sempre a nossa tarefa, ela se desdobra ao longo de jardins afetivos, ou seja, junto a espíritos que se amam, né? Muitas vezes nós somos obrigados a operar sob tormenta de ódio, que desintegram os nossos melhores elementos magnéticos de cooperação. Esse é o caso típico, né? A gente vê aqui que Apuleio fala para ele que as forças magnéticas do pensamento emitido por Cesarina, por ser inferior, e as forças magnéticas emitidas pelos espíritos inferiores ali, que destilavam ódios, na realidade, eles destruíam o auxílio magnético que os espíritos benfeitores estavam emanando para auxiliar o caso, né? Então não se formavam aquela proteção magnética, o que favorecia as entidades inferiores, né? E André Luiz diz que, recordando a residência de Adelino, que estava
todo dia cheio de amigos e espíritos benfeitores que chegavam e vinha todo mundo para auxiliar. Ele disse assim, mas escuta, essa futura mãe, ela não tem uma relação em nossa esfera, ou seja, não existe amigo dela lá no nosso lar, lá no plano espiritual superior? Aí o Apolônio falou, mas por que modo você pergunta isso, né? Todos nós temos amigos na zona superior de uma maneira ou de outra. No entanto, no caso aqui, a Cesarina, ela mesmo acaba afastando-se deles, né? Cesarina poderia contar com inúmeras amizades, no entanto, ela se encombre, elas obrigam eles à ausência. Ou seja, se a gente for analisar o que um espírito superior poderia fazer por Cesarina, o gosto dela era inferior, os desejos dela eram inferior, a ambição dela era gozar a vida de uma maneira inferior, as cogitações íntimas dela eram inferiores, os planos de vida dela eram inferiores, todos dirigidos para o prazer inferiores, né? Não tinha jeito, os espíritos superiores não tinham vez ali, né? Impressionado, o André Luiz disse, mas escuta, ela não tem um pai, não tem uma mãe que queira vir aqui e se sacrificar por ela? Aí o Apolônio disse, sim, ela tem um pai, né? Tem um pai que a estima com afeto. Estima é aquele amor com apego, né? Estima é o amor com apego, a pessoa gosta, mas é apegado a outra criatura. E o pai dela sofria de uma maneira imerecida, ou seja, ele não merecia o sofrimento que ele estava tendo, porque ele era apegado à filha leviana, a filha só tinha esses gostos inferiores, e isso fazia ele padecer, fazia ele ficar doente, né? Espiritualmente. E aí o Apolônio disse para ele, e aí ele foi submetido a um tratamento magnético no mundo espiritual, que provocou o esquecimento do passado, o esquecimento do que ela é para ele, justamente para que ele possa não ter essas angústias emotivas, né? A gente vê que o pai era extremamente apegado à filha, né? E que essas inclinações dela, essas tendências viciosas, os seus comportamentos, fazia ele adoecer espiritualmente, fazia ele ficar triste, angustiado, preocupado. Por isso foi feito esse socorro. Mas esse socorro que foi feito para ele foi uma novidade para o André Luiz. O André Luiz falou para ele, mas como assim? Esquecimento do passado no mundo espiritual? Ou seja, na crosta terrestre, o espírito vir e esquecer do passado era uma coisa normal. Mas no mundo espiritual, fazer esquecimento do passado no mundo espiritual, era possível? Aí o Apolônio disse assim, sem dúvida, com certeza é possível. E aí ele fala assim que, na realidade, no mundo espiritual superior, a ingratidão e a dureza de coração não pode perseguir o amor puro. E quando as almas reencarnadas se revelam impermeável, como era o caso de Cesarina, não tinha como ajudar ela. Ela estava impermeável aos auxílios do plano espiritual superior. E mesmo quando esses espíritos que estão impermeáveis na Terra representam muito carinho, muito amor pelos espíritos superiores, eles acabam se afastando dessas almas, né? Até que essas almas acabam se amadurecendo e acabam percebendo as leis de Deus e acabam voltando ao caminho correto de observância e de vivência da lei de Deus. A gente vê o quanto, né, o plano espiritual superior respeita as nossas vontades, respeita as nossas decisões. Por isso que é importantíssimo nós fazermos as nossas preces intercessórias, pedindo ao mundo espiritual que interfira nas nossas decisões, nos auxiliando. Porque muitas vezes as nossas decisões são equivocadas. E aí o Apolônio diz que quando nós somos fracos, né? Ou seja, quando nós temos apego, quando nós temos ciúmes,
Os espíritos superiores, quando a gente tem merecimento, eles acabam fazendo o auxílio para que a gente possa ter esse esquecimento do passado e possamos esperar com mais conforto no mundo espiritual. No mundo espiritual, nós vamos estudar, nós vamos nos esclarecer, né? E ao longo da vivência no mundo espiritual, o espírito se conscientiza da necessidade que todos nós temos de ter as experiências no plano, na crosta terrestre, para que a gente possa acordar. Às vezes é necessário o sofrimento, às vezes é necessário uma redenção dolorosa, para que o espírito possa despertar para a verdade e possa adquirir gosto realmente por uma vida superior, né? E realmente se acordar com a realidade da divina lei, onde todos nós precisamos observar e seguir ela. Assim nós encerramos a nossa lição da manhã de hoje, lembrando que a aula número 2 do capítulo 15, intitulado como Fracasso, o nosso irmão Tarcísio fará na próxima semana. Que Jesus nos ilumine a todos.